Estamos de volta com o Informativo TVU e agora vamos falar sobre planejamento alimentar. No estúdio eu recebo Ana Mota, nutricionista. Muito obrigado pela participação. Muito obrigada, é um prazer sempre estar aqui com vocês. A gente agradece. Bom, no bloco anterior a gente falou de planejamento financeiro. Eu vou aproveitar esse gancho. E agora a gente fala de planejamento alimentar. É necessário também, né, Ana? Sim, claro. Até a gente estava conversando nessa questão do gancho, que muito se fala nessa questão de planejamento econômico, e o planejamento alimentar está ligado diretamente a essa questão econômica, né? E falando em alimentação saudável, claro que em questões de praticidade pode parecer um pouco mais difícil, mas a alimentação saudável ainda assim, ela tem essa redução de custo, né? Ela pode se tornar mais viável financeiramente, além, claro, trazer as questões de saúde e estética também. Com certeza. Você falou sobre ter esse cuidado, né? Como fazer um bom planejamento alimentar? Quais são os primeiros passos? Na verdade, quando a gente fala nessa questão de início de ano, né, nós estamos aí na primeira semana útil, as metas, né? Essa questão de metas, de estabelecer, seja por qual motivo for, seja por questões de saúde, questões de estética, questões de bem-estar também, né? Esse planejamento alimentar, ele primeiro a gente tem que ter em mente o que ele realmente significa pra gente. Hoje em dia na nutrição se fala muito essa questão do comportamento alimentar. Não é só mudar a alimentação em si, mas o que nos leva a querer se alimentar melhor. E o planejamento alimentar, ele entra nisso, né? Essa questão dessa organização, de saber quais são os pontos positivos, quais são os sabotadores, o que tem durante a semana, o que tem no final de semana, que pode me ajudar ou me atrapalhar a seguir uma alimentação saudável, né? Essa questão do planejamento, hoje em dia, é muito corrido o nosso dia a dia. Sim. Então, tem pessoas, a maioria de nós brasileiros sai de casa às 7 horas da manhã, retorna às 19 horas. Então, que forma que eu vou conseguir manter essa alimentação, questão de armazenamento, questão mesmo de locomoção, né? Então, além da questão financeira, então tem toda uma gama de levantamento que a gente precisa ter em mente, em primeiro lugar, né? Primeiro entender o porquê, para tornar palpável, para tornar realmente, verdadeiramente significante essa mudança, e também entender o que eu posso fazer diante do cenário. É como a economista de planejamento financeiro falou, né? A gente realmente tem que dar de cara com o problema, né? Não só sonhar, eu vou me alimentar, a partir de amanhã eu vou encher a geladeira de frutas e legumes, mas encara, pera lá, mas como é que é a minha rotina, né? Do quanto da minha despesa, né, financeira, familiar, do meu orçamento familiar, eu tenho à disposição disso. Em cima do que eu tenho, o que eu posso fazer melhor para me alimentar melhor também? Vamos falar então dos alimentos. Quais alimentos são essenciais para começar um planejamento alimentar, Ana? A gente fala, sempre tem aquela ideia, né, de uma mudança radical. Eu acredito que a gente tem que fazer pequenos passos que geram grandes mudanças. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde fala que o ideal seria 3 porções de frutas ao dia. Então aí você pega a média brasileira que não come fruta todos os dias, então vamos pôr pequena meta, vamos comer uma fruta por dia, né? Já é um bom começo. É um excelente começo. Essa questão realmente de separar, eu falo, não é nem perder tempo, é investir algumas horas do seu final de semana ou durante a semana à noite para lavar, higienizar folhas, né? Fazer um bom armazenamento, cortar legumes, já fazer um adiantamento dessa preparação, ou mesmo preparar esses legumes e deixar sob refrigeração 2, 3 dias, realmente são maneiras de ir inserindo essa mudança, né? Mas o principal, eu creio, se for dar um primeiro passo, é beber mais água e começar a comer fruta. Já é um grande passo, assim, inicial. A gente fala do planejamento alimentar, pensamos no café da manhã, almoço, jantar. O café da manhã é essencial. Sim. Existe até uma grande controvérsia, né, no mundo da nutrição, porque várias vertentes se falam em questões de jejum, do que é de comer ou não de 3 em 3 horas. Tudo isso é muito, muito bom, muito produtivo, realmente tem muito embasamento científico, mas a gente tem que lembrar que a maioria, né, dos brasileiros não tem esse sistema,
né, de alimentação saudável, não segue uma rotina alimentar. O café da manhã, por exemplo, ele é essencial porque se a gente for falar em questão de energética, ele te dá um aporte energético ali para você trabalhar. As primeiras horas do dia. As primeiras horas do dia. Tem a regulação, por exemplo, do cortisol, que é o principal hormônio do estresse, mas que a gente precisa dele pela manhã. Ele, por exemplo, é dependente de carboidrato. Então, para você realmente regular, para tornar o cortisol seu amigo, ele trabalhar a seu favor, né? Tem a questão das proteínas, porque o consumo de proteína pela manhã já está fortemente ligado à questão da saciedade, porque ele já começa a regular a grelina, que é o hormônio da fome, versus leptina, o hormônio da saciedade. Então, ele já te ajuda a dar uma regulada nessa questão da fome durante o dia, né? Geralmente, pessoas que pulam o café da manhã, é comum na nossa prática clínica, essas pessoas relatarem que são aquelas que falam assim, nossa, chega de noite, eu tenho compulsão, eu tô morrendo de fome. Mas por quê? Porque no primeiro momento, quando ela acorda, ela não teve essa regulação hormonal de fome versus saciedade e nem deu o que o corpo dela precisa durante o dia, né? Então, assim, se você realmente não vem de uma rotina saudável, não tem esses hábitos, então, para começar, sim, o café da manhã é essencial. E o que você diz sobre os alimentos integrais? Eles são maravilhosos. A gente fala que se a gente fosse escolher uma única dieta padrão para seguir, seria a dieta mediterrânea, né? Daqueles países ali da região do Mediterrâneo, onde eles têm o maior consumo de alimentos integrais, né? E o que seriam esses alimentos integrais? Arroz, os grãos, mas o que é o integral nele? Integral é realmente da sua integralidade, que ele está ali na sua forma original, levando em conta a presença de fibras, né? O arroz integral, ele tem mais fibras, feijões, o pão integral vem a presença geralmente acrescida ali de aveia, de sementes, né? As próprias frutas, legumes e folhas são alimentos integrais. E por que eles são tão importantes? Primeiramente, porque eles são reguladores do nosso intestino. E o nosso intestino, ele precisa trabalhar muito bem. Hoje em dia a gente já fala que existe uma conexão entre cérebro e intestino, né? Então um intestino funcionante, ele nos dá uma melhor qualidade de vida, né? Segundo, tem a questão da saciedade, como eu falei, né? Essa fibra, ela traz mais saciedade, você acaba, consequentemente, ingerindo um volume menor do que o habitual, se você tem esse hábito de exagerar, né? E tem também as questões de doença, por exemplo, eles ajudam no controle do índice glicêmico, essa glicose, esse açúcar, ele não vai para o sangue diretamente, né? Então, são inúmeras vantagens, só tem benefícios no consumo dos integrais. E Ana, vamos falar da questão de quais são os vilões, né? Existe algum alimento vilão? Para não comer de forma exagerada, qual cuidado a pessoa deve ter? Olha, isso é bem polêmico, porque assim, não existe nenhum alimento que vá te matar, em contrapartida também não existe nenhum alimento que vai salvar a sua vida. Então essa história de alimento vilão já caiu por terra na nutrição. A gente que está sempre estudando, está se atualizando, não existe isso, porque isso está muito mais ligado, como eu falei anteriormente, ao comportamento alimentar. Ao que eu falo muito que a comida, ela é a sua amiga, é o que a gente faz com ela. Então assim, não é o alimento que é vilão, são os nossos comportamentos, as nossas percepções, a nossa falta de organização alimentar que nos leva ao consumo exagerado. A própria dieta virou uma vilã, Exatamente. Né? A própria dieta, ela pode ser uma vilã, né? Então, isso tudo vai de como você faz isso. Nisso, o planejamento, a organização, você vê quais são seus pontos fortes, o que você realmente precisa, vai te ajudar nessa percepção, né? Mas se fosse escolher, Ana, olha, você tem que escolher um para realmente que não tem necessidade, não faz bem, é o refrigerante. O refrigerante riquíssimo em açúcar, em aditivos químicos, ele só contribui para a piora da sua saúde e da sua qualidade de vida também. Então, de vez em quando... Sim, a gente fala muito que quem come pouco, come de tudo pouco. É o que você faz com o refrigerante. O que você faz com o refrigerante é muito mais importante do que ele vai fazer com você. Então, é a sua autonomia, a sua atitude perante a ele é mais importante. De vez em quando, tomar um refrigerante, lembrando de beber uma água, entre um copo e outro. Frutas, né? Eu falo que fruta e salada não é comida de dieta, é comida. Então, come final de semana também, uma fruta, uma salada. Tá ali tomando refrigerantezinho, comer uma fruta, beber uma água. Ana, antes da gente encerrar, 2024 chegou, a gente está no início ainda, né, do ano. É possível, então, fazer um planejamento alimentar, uma alimentação equilibrada?
Claro, 100%. A gente tem 12 meses, são 366 dias, né? Sim, que esse ano é bissexto, né? Eu falo que pequenos passos geram grandes mudanças. Então, se a gente vê a longo prazo que eu preciso, a gente tem que ter essa noção. Mas, em cima disso, determinar pequenas metas. Como é o caso da fruta, o caso da salada, né? Hoje é terça-feira, então, para a maioria a rotina não vai dar. Mas já colocar ali, anotar que, olha, a partir de sábado eu vou olhar o que eu tenho no meu armário, eu vou olhar o que eu tenho na minha geladeira, vou ver o que eu posso melhorar. Vou olhar na internet o que tem de receita que eu posso levar na minha marmitinha para o meu trabalho. Se o meu trabalho tem geladeira, micro-ondas para esquentar, a rotina das crianças. Então, é perfeitamente possível. Outro ponto também para ajudar a questão do sono, né? Que se fala muito. Eu falei dessa regulação do hormônio de fome e saciedade. Essa regulação é feita no sono. Então, já vou deixar uma dica aqui que já dá para ser feita hoje, né? Começar a ir para a cama mais cedo também. São pequenos passos que você pode, né, levar essa mudança. É perfeitamente possível. Só não vai ser possível se você desistir. Aí você não vai conseguir mesmo. É verdade. Dicas importantes da Ana Mota, que está aqui com a gente no Informativo TVU. Então a gente tem que ficar ligado com o sono, alimentação. Sim. E se puder também fazer exercícios, né, Ana? Claro, o exercício físico ele é primordial, né? Hoje em dia, até puxando um pouco o gancho para a minha área da neuronutrição, né? Nós estamos uma geração mais ansiosa e mais depressiva. E o exercício físico ele é capaz de modular esses hormônios. Esse desgaste, por exemplo, mental, ele pode ser canalizado por um desgaste físico, melhorar a qualidade do sono. Uma coisa puxa a outra. Já tem estudos mostrando isso, que se você se exercita, automaticamente você se sente necessidade de se alimentar melhor. Então, o exercício físico, ele também... Antes se falava que era um tripé, né, da saúde, alimentação, exercício e sono. Hoje eu falo que é uma mesa, são 4 pés, né, alimentação, exercício, sono e a saúde mental também, né. Então o exercício físico, se você não pode agora ir a uma academia, realmente fazer por questões financeiras ou de horário, mantenha-se ativo, leve o cachorro para passear, desça um ponto do ônibus antes, não é cansativo, eu trabalho o dia inteiro. É verdade, fácil não é, mas pequenas metas realmente. Para no supermercado, põe o carro um pouquinho mais longe, vai andando, sabe? Se tiver um supermercado ali um pouquinho mais próximo, anda também, anda no condomínio, se mantenha ativo. Tá trabalhando, trabalha sentado, hoje em dia a maioria de nós trabalha sentado e com a mente, e não com o corpo, né? Estabelece uma meta ali a cada 40 minutinhos, vai lá, levanta, pega uma água, dá uma respirada, olha na janela e se mantendo ativo. Trocar elevador por escada. Ana, eu tô no 15º andar. Então, beleza, desce 5 de escada, mas os outros 10 de elevador. Vai andar no shopping, né? Hoje a gente tem o Parque Sabiá lindo, né? Tem locais em Uberlândia que dá para fazer isso. Então, se não dá para praticar o exercício físico, tentar já como meta se manter ativo. Com certeza. O importante é dar os primeiros passos. Como eu sempre falo, deu errado, só tenta de novo, só volta porque tava, né? É verdade. Deu errado, eu consegui, eu fiz, não, só volta porque tava. Simples, leve, mas dá certo. Ana, muito obrigado pela sua participação, pelas dicas valiosas que você deu aqui no Informativo TVU, viu? Eu que agradeço, sempre é um prazer estar aqui. Volte mais vezes. Muito obrigada. Uma boa noite para você.